Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora em que esse vídeo chegar até você. Que você esteja bem, você e sua família. Sou a pastora Estela e eu estou passando por aqui para colocar alguma coisa que Deus colocou ao meu coração para abençoar a sua vida. Eu quero falar algo íntimo que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você à luz da palavra de Deus. A Bíblia, ela é conhecida por toda a humanidade. Alguns a leem, outros não a leem, alguns têm entendimento, outros não têm entendimento. Mas a Bíblia fala que Deus perdoa pecado e muitas pessoas creem. A Bíblia fala que Deus abre as portas de emprego e muitas pessoas creem. A Bíblia fala que Deus cura, através de Jesus Cristo a cura. E muitas pessoas creem e têm até recebido muitos milagres em sua própria vida e em família, inclusive eu. Agora, se nós acreditamos numa parte da Bíblia, por que na outra nós não vamos acreditar? E eu estou falando agora aqui, começando a falar sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre ofertas alçadas, que a Bíblia fala sobre essas coisas como obediência à palavra de Deus. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem para nos dar muitas riquezas. Então não é Ele que precisa da nossa oferta. Não é Ele que precisa do nosso dízimo. Quem precisa das ofertas e dos dízimos são os ministérios, as igrejas. E as igrejas, elas não são os templos construídos por mãos de homens. Elas são nós, cada um de nós. Se nós frequentamos uma igreja, então nós precisamos que a luz esteja acesa. Nós precisamos que haja água para beber. Nós precisamos que o templo esteja limpo. Nós precisamos que ao usar o banheiro tenha ali tudo que nós temos necessidade para usar no banheiro. E aí eu venho falar para você de fé. Dízimo é fé. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando e estamos vivendo dias difíceis. Porque o país está em crise. E muitas vezes o que nós ganhamos não dá nem para as coisas que precisam ser realizadas dentro da nossa casa. Mas há uma promessa de Deus na palavra. E o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente para essa promessa. A palavra de Deus diz que se nós devolvermos, porque algumas pessoas dizem, eu vou dar o dízimo. Não é dar o dízimo, é devolver o dízimo. Porque o Senhor nos dá 100% e Ele pede na sua palavra de volta 10%. Então é devolver o dízimo. E as ofertas são ofertas voluntárias, que é dada por gratidão, porque Deus nos dá a saúde, Deus nos dá emprego, Deus nos coloca numa condição em que nós podemos ser sacerdócio real do nosso lar, fazendo tudo o que precisa com os nossos ganhos. Então tudo vem de Deus, tudo é Deus quem nos dá. E a única coisa que Ele nos pede é para obedecer, devolvendo 10% e contribuindo na casa dele para que a obra, o ministério continue. Quando eu e você vamos depositar na casa do Senhor algum valor, nós estamos dizendo a este líder, pastor, continua, porque eu estou aqui para ajudar. Porque tudo precisa de dinheiro nessa terra. Mas o mais importante para eu estar trazendo essa palavra é que eu quero abençoar a sua vida. Se você já se sente abençoado, se você tiver fé para obedecer essa parte da palavra de Deus, você vai ser abençoado duplamente. Nada vai te faltar. Eu tenho experiências infindas sobre esse assunto. Aqui não dá tempo para colocar. Mas eu quero deixar com você a palavra de Deus. E aí você vai descobrir algo interessante nessa palavra. Vamos ler? Em Malaquias, capítulo 3, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 10. Vamos lá? Deixa eu me achar aqui. Malaquias. Diz assim o Senhor, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Acabei de dizer isso, de explicar isso. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. O Senhor diz para provar esse versículo, fazer prova dele. Aí diz assim, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, em outra Bíblia, em outra versão, em outra palavra, esse mesmo versículo, Malaquias 3,10, diz que se nós trouxermos à casa do Senhor o dízimo, a oferta, Ele próprio vai destruir o devorador. O devorador que tem feito as suas finanças não darem para tudo que você precisa e que eu preciso. E o que me chama a atenção é que em outras versões ele diz assim, eu mesmo repreenderei o devorador. Então, não tem igreja, não tem nome de igreja, não tem pastor, não tem pastor poderoso ou sem ser poderoso, que tenha condições de repreender o devorador da sua e da minha vida e vindo orar por nós, porque estamos dizimando. O próprio Deus, no ato de colocar o nosso dízimo no altar, naquele instante, Ele mesmo repreende o devorador. Não tem ninguém nesta terra com autoridade para repreender o devorador da minha e da sua vida, a não ser o próprio Deus. Pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e ler. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 em diante. Se você quiser ler o texto completo, você começa a ler ele do 7, do 8 em diante, e vai até o final, e você vai ver que tem essa frase, eu mesmo repreenderei o devorador. Então, não adianta jejuar, não adianta fazer voto, não adianta nada.
a não ser devolver para a casa do Senhor o que pertence a Deus, o que é de Deus, o que ele pediu, e ele mesmo repreende o devorador. E aí diz a palavra de Deus, esse pedido é um pedido com promessa de que ele abrirá as janelas do céu a nosso favor. Então, pense nisso. Se você está sofrendo financeiramente, pense nisso. Às vezes você diz, mas se eu pegar o dízimo, vai faltar para a luz. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se aguardam. E Deus é aquele que vai fazer milagres. Pelo menos na minha vida tem feito. Vai fazer milagres para que você consiga não só pagar uma conta de luz, mas sair da situação caótica em que o mundo está vivendo. Deus pede o dízimo não só para os cristãos, não só para os evangélicos. Ele pede o dízimo para as nações todas, para todos os homens, para todos os seres humanos, porque ele quer abençoar as nações. Então eu te convido a ler o capítulo 3 de Malaquias, até todo, se você quiser. Mas se você não quiser ler todo, leia pelo menos do versículo 6 em diante. Pelo menos do versículo 6 em diante, até que termine o texto. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Agora, não entregue o dízimo porque você está me ouvindo falar. Não entregue o dízimo porque você está ouvindo o pastor da igreja falar. Entregue o dízimo por gratidão a Deus, pela porta de emprego que você tem aberta e pela saúde que Ele te dá, para todos os dias se levantar e trabalhar e sustentar a sua família. Há um versículo no livro de Coríntios que diz assim, que é para nós contribuirmos com alegria, não por necessidade. Então não veja a necessidade do local onde você serve a Deus. Veja que Deus está ali fazendo a obra, curando, libertando, salvando, abençoando vidas, e que para que essa obra continue, é necessário os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Deus abençoe.